irmãos? Paz de Jesus. Os irmãos abrem Tiago, capítulo 4. Em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, por podermos estarmos aqui orando e buscando a Deus. Isso é fundamental para as nossas vidas, para a gente poder realmente vencer e sermos vitoriosos. A palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos, né? Porque em Cristo, irmãos, porque Cristo venceu o maligno. Porque somos vitoriosos em Cristo, e sem Cristo não somos vitoriosos. Às vezes no mundo as pessoas são vitoriosas, né? As pessoas no mundo, elas conquistam muitas coisas, elas são vencedoras em muitas coisas. Às vezes a gente pensa, às vezes eu já falei assim, não, as pessoas do mundo são pessoas infelizes. Mas não é verdade, as pessoas do mundo são pessoas felizes, né? Elas são felizes, do jeito delas, mas elas são felizes. Às vezes a gente fala, as pessoas do mundo não têm paz. As pessoas do mundo têm paz, mas é a paz do mundo, né? A paz de Cristo é aquela que vem pela fé, que vem pela justificação, a paz que nós temos com Deus. Mas no mundo tem alegria, no mundo tem paz, né? No mundo tem consolo. Mas são coisas passageiras, são coisas que servem para esta vida. O que nós buscamos, irmãos, é uma coisa eterna, é uma paz eterna, é um consolo eterno, é vida eterna. Então, irmãos, quando nós muitas vezes olhamos para este mundo, nós muitas das vezes podemos ser enganados por pensamentos, sentimentos, por emoções, em olhar para fora e achar que lá fora é melhor do que servir a Deus. Porque às vezes você pode olhar para pessoas que não são cristãs e falar, poxa, essa pessoa parece que é uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito divertida, e realmente ela pode ser e ir até o fim dela desse jeito. Mas e depois? E depois que se morre? Quem é que garante essa pessoa para a vida eterna? Nada pode garantir, só Jesus. Então a nossa vitória é em Cristo, por quê? Porque Cristo venceu tudo e todos. Ele venceu o pecado, as tentações, o diabo, ele venceu a morte, ele venceu tudo. Então Jesus é vitorioso. Ele é 100% vitorioso. Então estar em Jesus é garantia de vitória. Então o diabo, Satanás, ele luta para que nós não estejamos mais em Cristo. E Jesus fala em João 15 que sem mim nada podeis fazer. Então, quando um cristão ele não consegue mais nada contra o diabo, nada mais contra o pecado, porque ele não consegue mais vencer os demônios, vencer emoções, a pessoa não consegue vencer mais seus pecados, a pessoa não consegue vencer mais. Quando um cristão chega nesse estado? É quando ele não está ligado mais em Cristo. Ele está ligado em muitas coisas, mas não em Cristo. Então ele não consegue vencer mais nada, porque ele não tem capacidade que vem de Deus. Quando que eu e você podemos olhar para a árvore e ver o fruto dela? Quando ela consegue vencer, isso que nós estamos falando. Quando a pessoa ela não consegue vencer, não tem força para romper as barreiras deste mundo, do pecado, da iniquidade, é porque ela não está ligada em Cristo. Então, estar ligado em Cristo é vencer todas essas coisas a qual o diabo coloca na vida do ser humano. Então, aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça a... Então, ele dá a maior graça para quem? Para os humildes. Então, Deus ele não dá graça para os soberbos. Aliás, a palavra diz assim, antes da maior graça. Então, por que da maior graça? A graça muito maior vai para pessoas que são humildes. O soberbo, de uma certa forma, a graça de Deus ainda está sobre ele.
Porque se nenhuma graça estiver sobre o ser humano, o diabo mata ele. O diabo destrói com a vida dele. Então, mesmo a pessoa sendo arrogante e soberba, Deus espera com paciência o arrependimento da pessoa. É uma graça. Só que ele dá maior graça aos humildes. Ele dá maior graça aos humildes. Por quê? Porque o humilde, ele vai buscar a Deus. O humilde, ele vai reconhecer o que ele é realmente diante de Deus. Ele vai reconhecer suas fraquezas, vai reconhecer o quanto ele é pequenino, ele vai reconhecer a grandeza de Deus. Então, antes da maior graça aos humildes. Vamos ler de novo, irmão? Versículo 6 até o versículo 10, irmãos, todos juntos. Como é que diz aí? Antes, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos... Então, olha quantas coisas a gente pode aprender com esses versículos, irmãos. A primeira delas, aliás, o texto ele já começa dizendo que essas coisas só vão funcionar para os humildes. Porque se eu e você formos humildes, então, primeira coisa, nós vamos se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Então, aqui não fala. Então, aí na outra tradução ali, Cláudio está falando que duplo ânimo está escrito indeciso. É o cara que diz que vai e não vai. Uma hora quer, outra hora não quer. Então, isso é muito normal na natureza humana. Mas, irmãos, se nós meditarmos aqui nesses versículos, né, irmão? Se você meditar na sua casa com mais tempo, veja que quando fala sujeitai-vos, pois, a Deus, se sujeita, irmão, àquele que reconhece que Deus é grande, que Deus é soberano, que Deus tem todo o poder, tem toda a autoridade. Você se sujeita. O que é se sujeitar? É não ser rebelde contra Ele. Se sujeitar é você ouvir a palavra de Deus, e quando você ouve a palavra de Deus, você põe ela em prática, então você tem capacidade de resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a palavra não fala que eu tenho que fugir do diabo. A palavra fala que eu tenho que fugir da prostituição, do adultério, mas do diabo eu não tenho que fugir. Então tem gente que tem medo do diabo. Não tem crente que tem medo do diabo? Tem gente que fala assim, não fala esse nome aqui não, porque se falar esse nome, atrai ele, né? Então, tem gente que tem crente, tem igreja, por exemplo, que não fala, tem medo de falar o nome diabo, porque acha que se falar vai estar atraindo esse ser, né? Só que na verdade não, isso demonstra na verdade medo, demonstra medo. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, se aparece um diabo se manifesta, um demônio, um espírito maligno se manifesta. Tem gente que tem medo, tem gente que sai correndo, não sai? Sai correndo. Uma vez o irmão falou que uma irmã falou para ele que se o diabo se manifestasse, a pessoa não teria coragem de expulsar. Iria chamar um irmão para expulsar. Isso denota o quê? Medo. Tem que ter medo do diabo? Não, você tem que resistir ao diabo. Jesus, quando ele enfrenta o diabo, ele não foge do diabo, ele resiste. Como é que Jesus resiste ao diabo? Com a palavra. Né, irmãos? Com a palavra. Então, às vezes o diabo ele vai usar uma pessoa, o diabo vai usar uma pessoa lá fora, no mundo do trabalho, enfim, em qualquer lugar, e vai te oprimir, né? Vai te oprimir, vai querer enfrentar, vai querer te tentar. E a palavra diz que você tem que resistir ao diabo. Quem é o diabo? É o tentador. Então, como é que eu vou resistir? O que é resistir? É não ceder. Então, em várias passagens, fala que o diabo é aquele que tenta. E foi o que ele fez com Jesus. Tentou Jesus durante lá o período que ele estava fazendo oração e jejum.
E aí, como é que Jesus vence o diabo? Ele estava orando, ele estava se sujeitando a Deus, ele estava se humilhando, buscando a Deus. Olha, ele já estava humilhado estando nesse mundo, né? Mas quando nós nos sujeitamos a Deus, nós buscamos a Deus e oramos a Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus, diante de um problema, de uma dificuldade, daquilo que você não consegue resolver, daquilo que, daquela tentação que você sabe que você tem fraqueza, porque tem tentação que você não tem fraqueza, né, irmão? O diabo vai me tentar com cerveja? Ele não vai perder tempo. Ele não vai chegar e falar assim, ó, vai lá e coloca lá um copo de cerveja na frente lá do William. Ele vai gastar munição à toa. Por quê? Porque isso aí não me tenta. Então ele não vai fazer isso. Eu não tenho nem para que resistir isso daí. Por quê? Porque para mim não faz diferença nenhuma. Então, quando você tem uma fraqueza, uma dificuldade, uma luta, a qual você sempre está caindo, normalmente o ser humano tem fraqueza nas suas emoções, sensações, né? O nosso jeito de ser. Então, quando eu busco me humilhar diante de Deus, se sujeitar a Deus, automaticamente eu adquiro força e capacidade para resistir o tentador. Resistir o quê? Resistir o diabo. Então, automaticamente, o diabo ele vai se afastar. Ele vai fugir. Assim como Jesus ele resistiu ao diabo no deserto, e a palavra diz que o diabo o deixou por algum tempo, é a mesma coisa. Quando eu busco força em Deus, através da sujeição, então eu vou adquirir força para resistir. Você só consegue resistir se você tiver capacidade e força. Se você não tem capacidade e força, como é que você resiste? Não tem como. Se você for trabalhar com o cooperador Lotinho descarrega quantos quilos por dia, mais ou menos? 9, 10 o quê? 1000 o quê? Do quê? De arroz. Já pensou, irmão? 9.000 quilos de arroz. Quem vai encarar aí? Silêncio total. Né? Agora, você, irmão, você não vai aguentar, porque logo de início você não consegue. Então você não pode descarregar 9.000 quilos. Você pode começar com uns 1.000 quilos. Né? Vai devagarzinho, até você adquirir o quê? Resistência. Mas isso só vem pela prática. A prática faz você ter resistência. Então eu conheci pessoas bem pequenininhas. Quando eu passo ali onde eu trabalhava, ali no Torres Cabral, eu falo para a Tati, você está vendo aquele rapazinho ali, ó, magrinho, baixinho, rapaz, pequenininho, quem olha para ele não dá nada, mas aquilo ali carrega 2 sacos de cimento na cabeça. Criou resistência. Então, como é que eu vou ter resistência contra o meu inimigo espiritual? Porque o meu inimigo não é material. A nossa luta é contra a carne, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra quem? Contra o diabo, que é espiritual. Então, eu não vou vencer o diabo, lá, quando eu vou lá fazer lá academia. Quando estou fazendo academia, eu não vou conseguir resistir ao diabo ali. Ali eu vou conseguir resistir às dores que eu tenho no joelho, às dores que eu tenho nas costas. Aí eu consigo resistir. Agora, para eu resistir ao diabo, não é através de coisas humanas, mas é através de coisas espirituais, porque eu tenho que resistir a algo espiritual. Como é que eu resisto a algo espiritual? É me fortalecendo espiritualmente. Então, um cristão que não busca e não se atenta às coisas espirituais, ele não tem resistência. Então, o diabo tem muita facilidade de derrubar. Então, o diabo dá um conselho, a pessoa acata. O diabo sopra no ouvido, a pessoa ouve. O diabo coloca um sentimento no coração, aquele sentimento fica lá dentro. Então, o diabo ele não encontra resistência. Por quê? Porque se nós não buscarmos a Deus e não fortalecermos o nosso ser interior, o diabo não tem resistência nenhuma. Ele tem facilidade. Então, hoje em dia, irmãos, se você abre a internet, todos os dias tem um escândalo de um crente, de um pastor. É incrível, é impressionante. Por que existe tanto escândalo hoje em dia? Porque os cristãos não têm resistência nenhuma. Que resistência que tem? Zero. Por que não tem resistência contra o diabo? Porque não se preocupam. Então a gente não pode ser assim. Então ele começa a dar a receita para eu resistir ao diabo. Porque quem veio para matar, roubar e destruir? O diabo. Quem é que não quer que eu vá para o céu? O diabo. Quem é que vem me tentar? É o diabo. Ele vai querer usar o quê? A natureza humana, a minha carne, as emoções. Então eu preciso aprender a resisti-lo. Como que eu resisto ele? Como é que eu resisto a algo espiritual? Espiritualmente revestido.
Como é que eu venço um ser espiritual? Sendo também um ser espiritual da parte de Deus. Aí ele vai dizendo, versículo 8, chegai-vos a Deus. Então ele começa falando como? Chegai-vos a Deus. E ele chegará a vós, quer dizer, eu estou numa luta muito grande, como é que eu faço? Eu tenho que me aproximar de Deus. Se eu me aproximo de Deus, Deus também vai se aproximar de mim. Então Deus está lá esperando você, a se achegar a Ele. Se eu não me achego a Ele, mostra que eu sou soberbo. Aí diz, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Aí ele começa falando o quê? Limpai as mãos, pecadores. Então o Tiago está dizendo, olha, você vai se aproximar diante de Deus, já chegue reconhecendo seus pecados. Não chegue achando que você é alguma coisa, que você é melhor do que alguém, não. Reconheça, você também é um pecador. E não há ninguém que não seja. Então todos nós somos pecadores. Então eu chego diante de Deus para purificar as minhas iniquidades. E vós de duplo ânimo purificai o coração. Versículo 9, irmãos, todos juntos. Como é que diz? Então, irmão, está dizendo para você, para nós entrarmos diante de Deus, né, confessando, porque o que ele está querendo dizer aqui? Que nós devemos falar das nossas limitações. Porque diante do diabo, irmãos, tira, entre aspas, né, tira Jesus, tira o Espírito Santo, deixa só você. Põe você e o diabo. Vai sobrar o que de mim, de você? Não sobra nada. Então eu tenho que reconhecer que eu sou uma pessoa limitada. Enquanto eu estou dormindo, o diabo está trabalhando, matando, destruindo, armando planos para me pegar amanhã. É isso que ele está fazendo. Então eu preciso saber que eu sou limitado, que eu sou pecador, que se depender da justiça de Deus eu estou morto. Se depender da justiça de Deus, se depender da justiça, ou seja, se Deus for me julgar pelo que eu mereço, eu estou morto. Estou condenado. Então Deus não julga segundo a justiça dele, mas segundo a sua misericórdia. Ele não trata segundo o que eu mereço, ele trata segundo a sua misericórdia. Então eu tenho que reconhecer diante de Deus o que? As minhas fraquezas, as minhas misérias, eu tenho que reconhecer o quanto eu sou falho, a minha dependência. Eu preciso fazer, se eu fazer isso, então eu estou colocando Deus no lugar dele e eu estou colocando eu no meu lugar. Quando eu vou fazer isso, quando nós praticamos isso, irmão, quando nós lamentamos, choramos, reconhecemos nossos erros, nossas fraquezas, nossos pecados, o versículo 10 vai finalizar dizendo, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, diante do inimigo, diante do diabo, diante da tentação, diante dessas coisas que são ruins para nós, só existe um caminho, a humilhação. E se humilhar é uma coisa que a nossa carne odeia, detesta. A nossa carne não gosta de se humilhar. A nossa carne, ela gosta de exaltação. A nossa carne, ela gosta de aplausos. A nossa carne gosta de elogio. A nossa carne, ela gosta disso. Ela é movida por isso. Então, quando a gente aceita a humilhação e o quebrantamento diante de Deus, então a nossa carne, ela não quer isso. Mas nós, irmãos, o nosso espírito, se fizermos isso, ele vai bem. E o que precisa estar bem para vencer as lutas espirituais é que o nosso espírito esteja bem. E para isso é necessário eu buscar a Deus em humilhação. Então a nossa carne, ela deseja muitas vezes buscar coisas, querer coisas, mas nunca se humilhar. E buscar a Deus em reconhecimento de que nós somos, como falamos coisas erradas, como tratamos as pessoas da forma errada, como pensamos e julgamos coisas de formas erradas, como nos falta amor no coração, falta caridade no coração, nos falta paciência, nos falta misericórdia. Ou seja, você começa a reconhecer o que você não é ainda e que você precisa ser, porque nós temos que ser como Jesus. Então, eu preciso reconhecer que eu não sou ainda como Jesus. Então, isso vai me colocando no meu lugar. Isso vai me colocando em humilhação. E aí, quando eu faço isso, então a graça dele é derramada sobre a minha vida. Então, voltando ao início, por que muitas pessoas não conseguem vencer as fraquezas e os pecados e o escândalo vem?
porque ele não consegue vencer, porque a graça não está sobre ele, a graça não vem sobre a pessoa. O apóstolo Paulo, quando lá em 1 Coríntios 12, a palavra diz que foi dado um espinho na carne dele, ele orou 3 vezes, e Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então a fraqueza de Paulo não levou ele ao pecado, a fraqueza de Paulo levou ele a que a graça fosse mais derramada. A graça sendo mais derramada, então ele resistia mais ao diabo, ele vencia as suas fraquezas, e o diabo não conseguia derrotá-lo, porque a graça era sobre ele, mas ele orou, ele se humilhou. Então, hoje em dia, as pessoas elas têm dificuldade em se humilhar e reconhecer os seus pecados, as suas transgressões, a sua pequenez. Com isso, a graça não é derramada. Com isso, as pessoas não conseguem resistir ao diabo, e com isso as pessoas vão caindo, vão pecando e vão escandalizando o reino de Deus. Então, falando assim, parece ser fácil. Não é. Porém, deve-se empregar o esforço, porque Jesus falou, lá em Lucas 16, que agora todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. Então, irmão, a graça ela precisa estar na nossa vida. A graça ela tem que ser derramada em nossos corações. Se vocês se lembram de Tito, quando fala que a graça de Deus traz salvação, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, à concupiscência mundana, a viver esse presente século sóbrio, justo e piamente. A graça de Deus nos ensina a guardar a bem-aventurada esperança para se da glória do grande Deus. A graça de Deus ajudou Paulo nos seus pecados. É através da graça de Deus que somos salvos. É a graça de Deus que nos justifica dos nossos pecados. É a graça de Deus que Paulo fala, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Então a graça de Deus é tudo que temos. Hebreus fala que o Espírito é o Espírito da graça. Então o que é a graça? É o favor de Deus. Eu preciso desse favor. Eu necessito desse favor. Eu preciso dele. Eu necessito, irmão. Nós precisamos. Sem essa graça não conseguimos absolutamente nada. É o que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Sem a graça não posso fazer nada. Só que ela vem com muita força na vida de uma pessoa quando ela se humilha, quando ela busca a Deus, quando ela reconhece a sua transgressão, reconhece o seu pecado, quando confessa diante de Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos orar e agradecer.